15 de João, verso de 1 a 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Veja, irmãos, vamos entender melhor um entendimento literário dessa parábola de Jesus. E aí nós vamos de início perceber que essa parábola ela foi escrita apenas pelo evangelista João, né? Quando é escrita nos demais evangelhos, a gente procura extrair mais coisas nos outros evangelhos. Mas essa aqui, ela foi escrita apenas por João. Também nós encontramos que o termo videira ou parreira, que são sinônimos, ela é usada apenas para árvores adultas. Quando é pequenininha, ainda uma muda, diz um pezinho de uva, né? Mas esse termo de videira e parreira é para a planta adulta. Isto é, isso quer dizer que Jesus falou para os seus discípulos, falou para as pessoas já maduras na fé, certo? E aí diz que o pai é agricultor, ele é o único que cuida da videira, ele é o dono da vinha, ele cuida da vinha para que ela produza em quantidade, em grande quantidade e em excelente qualidade. Também foi o Pai que enviou Jesus, a videira verdadeira, a este mundo para ser a fonte de vida eterna. Mas é interessante observar, irmãos, que em algumas versões da Bíblia a gente encontra falando assim, que o Pai é o agricultor, ou que o Pai é o lavrador, né? Na minha versão aqui que eu li, o Pai é o agricultor. Em outras é o lavrador. Mas a gente ainda encontra em outras versões bíblicas dizendo que o Pai é o viticultor. Eu particularmente, eu gosto das duas versões, porque quando fala do lavrador, se refere àquele profissional que conhece todas as lavouras, né? Ele conhece cada um de nós. Ele é como um clínico geral. Ele conhece todos. Ele sabe qual o nosso vigor. Ele sabe particularmente qual a nossa necessidade. Ele sabe qual é a capacidade de produzir de cada um. Se existe algum impedimento na vida de cada um. Mas também, quando é uma versão que diz que o Pai, ele é o viticultor, ele fala daquele que tem conhecimento mais específico e mais profundo no trato com a videira. Aí se diz que é como um cardiologista, que ele conhece com profundidade tudo que se refere ao coração. Então,
Se é assim, o pai, como viticultor, ele conhece que eu tenho potencial para produzir. Em quais circunstâncias eu posso produzir? Quando, o que e quanto eu posso produzir? Entende, irmãos? Amém? E também, ainda no entendimento literal, galho e ramos são diferentes, né? O ramo, ele é flexível, ele é frágil, ele precisa ser conduzido numa determinada direção, né, para crescer. Ele precisa de um suporte para ficar sobre esse suporte, ser apoiado, ser sustentado. O galho não. Pense numa mangueira. O galho de uma mangueira é rígido, é forte, ele está firmemente ligado ao caule e ele cresce e se estabelece como ele quer, na direção que ele quer tomar. Ele cresce, né? E também o verso 4, veja aí, no verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Irmãos, esse verbo permanecer, vocês perceberam que só nesse versículo o verbo ele aparece 4 vezes. É um verbo que se repete várias vezes na parábola. A principal ação da parábola é de permanecer, isto é, de pertencimento, em que é muito mais do que estar junto. Fala de mistura, se misturar com aquilo ou com aquele. Por exemplo, eu pertenço à raça humana porque eu estou misturado, né, com as outras pessoas que são vivas, com característica comum, mas eu deixo de pertencer à raça humana se eu morrer, né? Eu só permaneço, aliás, se também eu pertenço. Se eu não pertenço, né, se eu não permaneço, eu deixo de pertencer. É como o galho infrutífero, né? Se não permanece na videira, ele deixa de pertencer à videira. Amém, irmãos? Até aí, tudo bem? Vamos então dar um mergulho na cultura. O pessoal tem usado muito o termo de imersão. A imersão disso, eu fiquei pensando, meu Deus, o que? Eu disse, é mergulho, um aprofundamento mais. É isso, esse imersão. Bonito, né? Umas palavras que surgem assim. Vamos lá. Vamos compreender por que o Senhor Jesus, ele se utilizou de uma planta para nos dar ensinamento sobre frutificação, né? Bom, primeiramente, a videira é uma árvore frutífera e ornamental. Ela tem uma beleza própria, mesmo fora do tempo de frutificação, né? Geralmente a gente usava esses galinhos de videira, de uva, no Natal, porque as suas folhas parecem uma palma assim, bonita, né? Pois bem, irmãos, isso nos faz entender que o Senhor Jesus quis que nós também fôssemos ornamento para o mundo, além de frutificar. Que nós influenciasse o mundo com o nosso senso de justiça, com a nossa ética, com a nossa retidão e com o amor de Cristo em nós, no mundo. Ele quis que nós ornamentássemos o mundo também. Uma outra coisa é que a videira, ela começa a produzir
bons frutos no terceiro ou quinto ano. Olha quanto tempo o viticultor ele espera. No quinto ano é que ela começa a produzir um fruto doce, excelente e de bom comércio. No quinto ano. A videira também, ela é uma trepadeira. Possui um caule curto, mas as suas raízes são profundas. E também, o objetivo da videira não é sustentar a sua copa. Não. É por isso que se necessita de um suporte, de um pergolado. Pergolado é aqueles terraços de madeira que se faz para que as plantas se ramifiquem por cima, né? Então, precisa-se de um pergolado para sustentar, para servir de apoio para os ramos. Estão entendendo, irmãos? Amém? E aí, os ramos, eles são arrumados pelo lavrador, são arrumados em cima do pergolado e são amarrados. Esse pergolado pode ser de madeira, pode ser de arame, né? E são amarrados um ao lado do outro. E o viticultor, o lavrador, ele é quem dá a direção dos ramos, já que eles são flexíveis, né? E assim, de tal maneira que ele arruma os ramos, de forma que, quando os frutos aparecem, um ramo não atrapalha, o fruto de um ramo não atrapalha o outro, porque estão todos arrumados como o lavrador quer, né? E sempre ele bota as folhas voltadas para cima, para que receba a luz do sol, principalmente nas gemas, onde irá surgir os cachos de uva. Bom, como o propósito do fruto é glorificar ao lavrador e trazer honra para ele, testificando de que aquela videira é uma videira de qualidade, quem vai dizer isso são os frutos, é de qualidade. Assim, se os ramos estiverem soltos, não forem amarrados no pergolado, ele viverem por conta própria, né? Ele não tem estrutura para suportar o peso dos frutos quando eles começam a aparecer. Porque se eles estiverem soltos, o peso do fruto vai arrastar, puxar ele para baixo e eles vão cair do pergolado. Aí, quando isso acontece, as uvas se machucam. E aí, o agricultor não vai ser honrado. Alguém vai dizer, que agricultor mais desleixado? Irmão, e quem é o nosso agricultor, hein? Pois é. Né? Aí, se alguém chega e olha para aquela vinha, vê os ramos tudo solto, aí diz assim, esse viticultor não entende nada de vinha, ele é desleixado, ele não prima pela qualidade. Olha aí, o agricultor deixa de ser honrado. Fazendo uma analogia com a igreja do Senhor, a semelhança dos ramos, nós necessitamos de suporte. Nós necessitamos da estrutura que a igreja oferece. Nós, irmãos, necessitamos de participar dos GVs, dos edificais que a igreja oferece, dos congressos, dos retiros. Precisamos fazer parte de algum ministério da igreja.
Porque nós não somos donos do nosso próprio nariz, não. Né? Deus é que nos guia. Nós precisamos estar amarrados, digam amarrados, no pergolado, na estrutura. Estão entendendo, irmãos? Se nós queremos frutificar, não podemos estar soltos, porque o ramo, ele não tem força de si mesmo para se sustentar em pé. Ele precisa, principalmente quando ele começa a frutificar, precisa do suporte, precisa da estrutura, para não ser arrastados para baixo e machucar os frutos. Nós precisamos da estrutura da igreja. Muitas vezes, nós queremos estar ligados à videira, mas não queremos ser conduzidos, né? Já prestou atenção, você tem uma plantinha em casa, os ramos começam a nascer, aí nasce um totalmente fora do contexto assim, a plantinha toda bonitinha e um ramo começa a desvirtuar. Ele está por conta própria. Mas nós somos ramos da videira do Senhor. Precisamos ser conduzidos numa direção. E sobre a poda? Vamos falar sobre a poda, né? A poda é para aparar, cortar os galhos rebeldes. Às vezes eu uso galho, mas o sentido é de ramos mesmo, viu, irmão? Cortar os galhos rebeldes, inúteis, imortos. Observe que todos nós, como crente, nós temos coisas boas acontecendo em nós, ramos frutificando, mas também temos galhos mortos acontecendo. São as coisas que realmente não estão dando fruto em nós. Por exemplo, você pode estar comprometido por razões erradas, ocupado, fazendo várias coisas que nem sequer têm a aprovação de Deus. Eu não estou falando daqueles ramos, não estou falando daqueles ramos de coisas pecaminosas, não. Mas assim, de coisas que estão desperdiçando o nosso tempo e que muitas vezes não temos um momento de comunhão com o nosso Deus. E aí você perde tempo, né? Perde tempo com essas coisas mortas que não dá lugar às coisas vivas e que realmente importam. Existem dois tipos de podas. Existe a poda para a produção e existe a poda para a limpeza. Vamos entender isso, porque no texto fala disso, né? A poda de produção é para preparar a videira para frutificar, para que ela produza o melhor fruto, de melhor qualidade e que tenha de potencialidade. Quando o galho é podado, ele é vitalizado para produzir com mais força. Com mais força. Por isso que o agricultor, ele precisa diminuir a extensão do seu ramo, dos ramos da videira. Porque assim, se tem um ramo que tem 3, 4, 5 gemas, potencialmente para produzir cachos de uvas, entende-se que aquelas gemas, principalmente as últimas, a seiva vai chegar já no fim, vai chegar sem força aquelas gemas, porque o galho está muito extenso. E aí, o lavrador, ele sabendo disso, ele corta o ramo para que fique somente com 2 ou 3 gemas.
porque aí vai ter melhor proveito da seiva. Produza, a seiva chegue com mais força nessas 2 ou 3 gemas e produza frutos bonitos, mas de melhor venda, de melhor qualidade. Como ele recebeu melhor seiva, vai ser um fruto mais doce. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, Ele sabe que se nos deixar crescer muito à vontade, nós não vamos produzir frutos doces e excelentes. Então, Ele nos poda para que não haja desperdício de energia ou de seiva. E aí é interessante uma coisa, que sempre que se falava de poda de ramos, eu imaginava que eram aqueles ramos imprestáveis mesmo. Mas não, irmãos, esses ramos são a minha vida, que está ligado à videira. O texto diz assim: estando em mim, é aquele que está ligado à videira. Estando em mim, não der fruto, ele corta. Ele não está falando das pessoas incrédulas, não. São aquelas áreas da minha vida que estão improdutivas e que estão atrapalhando, que o uso adequado da seiva. Por exemplo, às vezes nós estamos à frente de um ministério e nos matamos para produzir, nos sobrecarregamos de ações, porque queremos mostrar resultado, e aí quando não vem, a gente fica se questionando e dizendo a Deus por quê. Mas o viticultor sabe que o galho ele não suporta ficar com 5 gemas, por isso que ele corta, para que não produzamos frutos fracos, mas frutos fortes e excelentes, que glorifiquem ao nosso Deus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Mas tem também a poda de limpeza. A poda de limpeza, ela não vai atrapalhar no fruto mais, porque o fruto já está pronto, já está bonito ali. Talvez não tenha a cor ainda, mas a cor vai chegar, né? Se é uma uva verde, vai chegar aquela cor. Se é uma uva roxa, vai chegar também. Se for uma uva preta, o fruto já está pronto. Enfim. Mas a poda de limpeza ela visa facilitar, diminuir os danos e as interferências possíveis. É a retirada das folhas secas e das gavinhas. Sabe o que é gavinha? É aquele filete que aparece ele fica enroscadinho assim na planta, né? ou no pergolado. São as gavinhas, que sai também do ramo, né? É interessante. Mas assim, primeiro, as folhas secas, elas precisam ser removidas, porque impede a luz solar para o processo da fotossíntese da planta. Então, as folhas secas precisam ser tiradas mesmo. As gavinhas, embora ela se apresenta como sendo aquilo que dá sustentação à planta, mas não, ela é danosa, né? Ela é nociva. Ela desvia, às vezes, a posição que o lavrador colocou o galho. Ela nasce, se agarra em alguma coisa assim e tira o ramo, desvia
do lugar que o agricultor colocou. Ela também, às vezes, ela estrangula o galho mais frágil. Aí tem um galho vizinho ali, ela vai crescendo, enrosca no galho vizinho e estrangula, não deixando a seiva passar. E às vezes, ela não se enrosca em ninguém, ela se pendura, mas aí serve de entrada, porta de entrada para algumas pragas entrarem na videira, na planta. E aí ela tem que ser podada. As gavinhas têm que ser podadas, né? O texto diz, verso 3, diz assim: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, é a palavra que faz essa limpeza em nós, para que a velha natureza, ela não nos afaste da comunhão com Deus. Ou a velha natureza, né, como a gavinha, ela não venha estrangular o irmão, não venha atrapalhar a vida espiritual do irmão, do nosso irmão. Amém? Me desculpe, alguém está com sono aqui? Me desculpe. É porque a gente fica falando um monólogo, né? Aí tende a ouvir aquela voz, aí vai ouvindo, né? Mas vamos prestar atenção, irmãos, que é tão importante esse entendimento, né? Então, às vezes Deus precisa cortar atitudes ruins em nós, orgulho, né? Atitudes controladoras, manipuladora, egoísmo, egocentrismo. Muitas vezes não desiste. Interessante que muitas vezes a gente não desiste facilmente dessas coisas, mesmo que o Senhor esteja mandando a sua palavra. É difícil a gente mudar, né? Mas Jesus disse assim a seus discípulos: vós já está limpo, isto é, vós já estáis podados pela minha palavra. Irmão, Deus sempre, Ele vai tratar primeiro conosco através da sua palavra. Se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, Ele vai prover, Ele vai tocar em nós através da circunstância. Você já prestou atenção que um filho, aí ele vai e continua correndo, meu filho, o pai e a mãe diz, meu filho, não sei o que, ele vai e continua correndo, aí lá na frente cai e rela o joelho. Está vendo? Você não atentou para a minha palavra. É assim mesmo que Jesus faz, que Deus faz. Ele primeiro, Ele dá a sua palavra. Se a gente não atenta, Ele deixa que a circunstância que estava ali se desenrolando alcance você. Mas não era esse o objetivo de fazer, de deixar alcançar. Amém, irmãos? Vamos para o nosso último ponto. Devemos permanecer na videira. Na videira. Às vezes tem os galhos fujões. Ele está amarrado lá no pergolado, ele quebra aquilo que amarrava, e ele cresce para cima, se desvia por cima dos outros galhos, né? É aquela confusão. Aí o viticultor vem e amarra ele de novo no pergolado. Você é para ficar aqui, seu fujão, né? Permanecer, irmão, significa viver, habitar, sem procurarmos querer fazer da nossa própria vontade, como o galho rebelde de forma aleatória. Mas interessante que a questão não é você tentar por você mesmo mudar, não é você fazer aquele esforço de não ser você mesmo. Não. É claro que a gente tem a nossa natureza velha, né? Mas assim, é buscar o Senhor, dizer, Senhor, me perdoa a minha forma de agir. Me perdoa porque eu tentei me afastar, né? Fugir do pergolado. Mas, por favor,
me ajuda a mudar. Me transforma. Me muda, Senhor. Porque quando a gente faz assim, Deus vem. E Ele transforma as nossas atitudes, as nossas maneiras. Né? Às vezes, irmãos, alguém nos sentimos prejudicados no nosso direito. E aí você pensa assim: poxa vida, eu não aceito esse tolher o meu direito, né? Eu vou denunciar. E às vezes a gente tem aquela atitude, né? Porque mexeram com o nosso direito e alguém tem que pagar por isso, embora que seja machucado, né? Mas é porque tirou meus direitos. E aí a gente escuta o Espírito Santo: esquece isso, filho. Mas você não ouve a palavra. E aí você: não, eu vou assim mesmo. Aí no caminho de ir em busca do seu direito, aí uma circunstância ali está se preparando, né? Se ele é um vizinho, a questão do vizinho: não, eu vou reclamar, esquece isso, filho. Aí você: não, eu vou resolver. E no caminho você discute com o vizinho, briga com o vizinho, aí não vem à noite para o culto porque brigou com o vizinho, e o seu coração está lá, a sua mente está martelando: eu não ouvi o Senhor. E no entanto Deus queria nos poupar. Permanece em mim, quer dizer, em outras palavras, habite em mim e habitarei em você. Viva em mim e eu viverei em você. Nós precisamos, irmãos, viver a vida com Deus. Não apenas vir ao culto uma vez na semana, mas que o nosso viver seja uma vida constante, de uma pessoa diferente, de uma pessoa que nasceu de novo. Nós não podemos ficar ser crente apenas nas quatro paredes, mas ser fora dela, porque é fora daqui que estão as pessoas esperando uma testificação de que você foi salvo, de uma palavra do plano de salvação de Deus para conosco. É fora das quatro paredes. E aí você deve esquecer essa questão de vitória se não tiver tempo com Deus, falando com Ele em oração, ouvindo a Ele pela sua palavra. E esse tempo, irmão, dedicado com Deus, não precisa algo mirabolante: Senhor nosso Deus, que estás nas alturas, no mais alto céu. Não. É como um pai. Você chega ali, né? Você chega, quer estar perto com Ele, não é porque você está buscando alguma coisa, porque está querendo estar perto do seu pai. Não é interessante quando a gente percebe que um filho está vindo lhe visitar só para pedir alguma coisa, mas que está vindo à sua casa porque quer ficar perto com você. E aí naquela conversa, você descobre que ele está precisando de alguma coisa, sem mesmo ele dizer diretamente, e você está aberto para ajudá-lo. Deus é assim, né? E aí, se você não pode dar frutos sem permanecer na videira, imagine que você é um ramo de uma plantinha que é cortada, o ramo, e deixado aquele ramo ali. No outro dia, aquele ramo já está murcho. E por passar de um tempo, aquele ramo vai ficar seco e quebradiço. Sabe que na igreja tem pessoas assim, secas e quebradiças? Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos todo dia estar
da seiva de Deus. Que a palavra venha até mim, que a palavra fale comigo, que a palavra me confronte, que a palavra trate comigo, que a palavra me alimente. Né? Jesus, voltando aí, se os irmãos quiserem sair da morte. João 5, o verso 30, o Senhor Jesus ele dá um belo exemplo aqui para nós. João 5, verso 30, diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, da forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus não fazia nada por sua própria conta. Ele fazia mesmo, né, segundo os ensinamentos e a ordem do seu Pai. Ora, se Jesus, que é Deus, ele procurar fazer a vontade do Pai e seguir segundo a vontade do Pai, imagine nós. Não é verdade? Né? Se Deus está nos dizendo alguma coisa através de alguém ou da sua palavra, nós precisamos entender que é para nosso bem, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Deus quer que nós sejamos valiosos e produzamos bons frutos. Estamos já terminando, irmãos. Veja o verso 7, o que diz. Verso 7. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, é o quê? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bom, nesse caso eu vou pedir uma boa soma de dinheiro. Nesse caso, eu estou precisando saldar a minha casa que eu comprei financiada. Senhor, vê os recursos aí. Eu estou com um carro tão velho, né? Já enferrujando a lataria. Preciso de um novo, Senhor. Ai, irmão, veja só, será que eu vou pedir? Aliás, quando Jesus diz isso, né? Pedir qualquer coisa, eu posso mesmo pedir qualquer coisa? Será que ele está falando sério com esse tipo de promessa? Mas pensamos bem, se Deus, ele é o número 1 na minha vida, se eu vivo pertinho dele, firme nele, se a sua palavra é meu guia, se eu estou próximo dele todos os dias, pois então, eu vou ser sábio para não pedir aquilo, que não é a coisa certa. Amém, irmãos? E essas coisas funcionam quando vivo em Deus. Eu vou saber exatamente. Foi o que Salomão fez. Deus disse: peça qualquer coisa a Salomão. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E Deus deu sabedoria e tudo mais que ele precisou. Nós, irmãos, temos de ter certeza que estamos gastando nosso tempo aqui nos preparando para a eternidade. Quando eu falo eternidade, é para sempre. A partir do momento, nós podemos viver aqui 80, 100 anos, né? Alguns menos, né? Mas a partir do momento que eu deixar essa terra, começa a eternidade, não terá fim. Imagina a comparação, né? Verso 8, vamos encerrar. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meu discípulo.
O verso 8 diz que meu Pai é honrado e glorificado. Jesus, ele termina a parábola da videira dizendo que o objetivo é Ele, que a glória é dele, né? Que o fruto da videira é o resultado da planta. E o fruto vai dizer muito da planta, vai dizer muito da videira. Se eu chego, digamos, o viticultor, ele chega com umas uvas pequenas, cacho pequeno, azeda. Essa videira presta não. Mas se o viticultor ele chega no mercado com os cachos grandes, de uvas grandes, bonitas, quando pesadas, quando alguém experimenta, diz, que uva doce. Está falando diretamente da planta. Se essa planta é de qualidade, é assim. Se nós produzimos bons frutos, é excelente. A gente está dizendo da excelência que é o nosso Jesus. Está falando da planta, né? Conclusão, irmãos. Rapidamente aquilo que a gente falou. A videira, ela serve de ornamento, mas, sobretudo, para a produção de frutos, né? A igreja, ela tem que produzir frutos, mas ela também deve embelezar o mundo com a sua ética, com a sua postura, com a sua empatia, com o seu testemunho, com a sua dignidade. Mas ela deve produzir frutos, quer dizer, discípulos para Jesus. Produzir vidas redimidas neste mundo. Neste mundo. Outra coisa, a uva, que é o fruto da videira, ela traz também um link de alegria, né? De celebração, de festa, de algo exuberante. É justamente o que Paulo fala lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O objetivo da frutificação é glorificar a Deus e testemunhar da verdade. É trazer grande alegria ao Pai e demonstrar que somos seus discípulos de verdade. Amém, irmãos?